Olá, gente! Hoje estamos com mais um podcast Pet Vida MCZ e vamos conversar com a presidente do Grupo Pata Amada, esta ONG que há anos luta pelos animais aqui em Alagoas. Vou conversar com Milene Leite e antes de qualquer coisa, eu peço que vocês curtam, comentem, espalhem, viralizem os nossos vídeos porque são de suma importância, são enriquecedores e traz muito conteúdo bacana. Milene Leite, muito obrigada. Mais uma vez você está aqui conosco, hoje como podcast, hoje como novo formato. E vamos falar sobre o Grupo Pata Amada que há anos segue nessa luta aqui pela causa animal no estado de Alagoas. Isso, Deise, agradeço de falar com você, com o seu público e dizer que o Grupo Pata Amada esse ano completa 10 anos de existência. Uma década, né? De muita luta. De muita luta, alguns avanços, mas ainda muito aquém das necessidades dos animais e da sociedade, né? Que também sofre as consequências de ter animais por todos os lados e eles não podem fazer muita coisa. Exatamente. Além de tudo, a questão das zoonoses que impactam no sistema de saúde pública. Exatamente, você tocou num ponto muito importante, que a gente sabe, né, como a Eveline mesmo nos ensinou, Sim. É a saúde única. A gente sabe que não tem como separar a saúde dos animais e a saúde da gente, sendo que as duas estão vinculadas e que o sofrimento deles pode gerar um sofrimento para a gente no sentido da saúde e até psicologicamente também. Mas me fala aí, a gente sabe que o Grupo Pata Amada começou há 10 anos, mas que no início foi muita luta para conseguir os espaços, conseguiu muitas adoções, imagino eu, mais de 1.000, né? Eu acho que eu ainda estou falando assim, bem por baixo mesmo, até mais de 5.000 desde o seu princípio. Isso. Entre cães e gatos que vocês resgataram, cuidaram. Hoje vocês estão com a quantidade de animais que está podendo manter, mas a gente sabe das dificuldades financeiras que existem do Grupo Pata Amada para pagar conta de energia, de água, o próprio alimento dos animais, medicamentos, responsável técnica. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Deise, quem tem um animal sabe o quanto é difícil cuidar com tudo que o animal precisa. Vacinação, prevenção de doenças, uma boa alimentação e o lazer desse animal também, porque às vezes enriquecimento ambiental, né? Isso, necessário. E até o nosso tempo, porque a gente tem um tempo tão corrido e passear com esses animais e tudo. Imagine você com dezenas de animais, cada um com o seu temperamento, cada um com as suas necessidades, um tem problema de pele, um tem problema alimentar, então é muito difícil. Hoje a gente conseguiu enxugar a quantidade de animais e isso não é ruim para uma instituição, porque que quer trabalhar de forma responsável e mantendo a qualidade de vida daqueles animais. Porque não adianta você só encher o espaço e não dar o mínimo que eles precisam, né? Necessidades básicas, como alimento, como o próprio medicamento. Com um número reduzido de animais, a gente consegue dar uma alimentação de melhor qualidade, a gente consegue fazer uma prevenção de doenças mais eficiente e manter o bem-estar desses animais. Porque eles se conhecem, eles têm afinidade. Quando a gente coloca um animal estranho num ambiente, inicialmente é uma guerra. Imagino, por isso da necessidade da quarentena, tanto para poder colocar aquele animal, inseri-lo de uma maneira que ele não brigue com o outro, para também evitar a transmissão de doenças entre eles, né, Milene? E até a questão do estresse. O estresse, por si só, já faz o animal adoecer. Exatamente. Então, é um processo lento, um processo de adaptação demorado. Isso acontece dentro da instituição e também com as adoções. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar o tempo do animal. Tem animal que com 3 dias, 2 dias... Já se adapta. Já está adaptado. E tem animais que a gente tem... Passam meses naquela dificuldade. Uma gata passou 6 meses escondida na casa do adotante. Sim. E um belo dia ela pulou em cima dele e hoje são cheios de amor, né? Amores. Mas tem que ter paciência. Um animal adotado é um animal cheio de sequelas, cheio de problemas. E a gente sabe que até pra gente, ser humano, se adaptar a algumas situações leva tempo. Isso. Você imagina um animalzinho, né, que estava na rua ou que estava num ambiente onde ele sofria maus tratos e vai para um ambiente diferente, ele não sabe o que espera. Então, muitos deles acabam demorando um pouco mais para se adaptar. Diferente de outros que, como você mesma falou, em 3 dias já conseguem se adaptar. Eu tenho uma gata, por exemplo, Milene, só para relatar um ponto, eu tenho 7 animais na minha casa. Aí, de vez em quando, eu dou uma de doida, né? Protetor é meio assim. Aí, resgato um animalzinho. Eu tenho uma gata que o reflexo do estresse dela vai para a pele.
ela começa a perder pelo, começa a se coçar e a carinha fere. Então, assim, por que aquilo? Porque ela está estressada devido a um animal que está no ambiente dela, que é dela. Mas aí a gente tem que saber lidar com todos os processos, né? Retira o animalzinho que foi resgatado e que ficou temporariamente lá e reintroduz em outra família. Milene, fala aí assim de casos emblemáticos do patamar. A gente sabe que é uma década de muito trabalho. O início foi duro, né? Eu sei que eu conheço você desde o princípio, desde quando tudo começou. A gente sabe das lutas, das dificuldades. Houve algumas conquistas? Houve, mas a gente sabe que precisa de muito mais. E o Grupo Patamada sempre esteve inserido nos debates a favor da proteção animal aqui em Alagoas. Isso, a gente tem essa preocupação, porque a ONG, se ela ficar fazendo somente aquele trabalho ali do dia a dia, de resgate, e sem fazer com que a sociedade... Políticas públicas, né? Isso, compreenda esse trabalho, por que a ONG existe? Onde é que o poder público ele falha? Onde é que o poder público tem que chegar? Quais são as políticas que a gente tem que fazer? Eu não estou dizendo política para o Patamada ou para qualquer uma outra instituição. É uma política pública para toda a sociedade. Como diminuir a quantidade de animais nas ruas? Como diminuir as doenças que esses animais Quais os pontos devem ser trabalhados para melhorar isso, para minimizar o abandono, o número de animais errantes aqui no estado de Alagoas? Então, a Milene tocou num ponto muito importante. Políticas públicas, gente, são de extremamente necessárias para que a gente consiga evoluir no sentido de cuidados com os animais. Mesmo aquilo que eu falei no início, a saúde única, evitar animais abandonados, controle de natalidade, controle de doenças, diminuição dos maus tratos, né, que a gente sabe que é muito importante, Milene. Isso. A gente já tem uma legislação que já abrange a questão dos maus tratos. Sim. Mas ainda a cultura de que o animal é um objeto, de que o animal... Acredito que esse povo pensa que o animal não sente dor, não sente medo e quer fazer... barbaridades que a gente vê todos os dias. Infelizmente. Aí já tem um ponto onde a sociedade já está atenta. Mas existem outros pontos. A gente não precisa inventar a roda, Deise. A gente só basta olhar experiências de outros países, de outros estados. Outros estados, bem próximos. Porque tem dado muito certo. E porque Alagoas não copia? Porque Alagoas não estuda? Porque não vai lá... Pelo menos copiar. Se você não tem criatividade, copia o que é bom. Exatamente. Então, tem países que não têm animal de rua e que as pessoas têm medo de que seu animal vá para a rua por conta de uma multa, por conta de uma penalidade. Uhum. Então, se essa é a forma, então vamos fazer. Qual o problema? A gente sabe que há pouco tempo ninguém usava cinto de segurança. Só foi dizer... Tem Mexa no multa bolso severa para quem não usa o cinto de segurança. Hoje, a gente coloca, entrou no carro, é automático. E por que não expandir isso? Por que não colocarem leis que revertam em multa para essas pessoas que cometem crimes e que, assim, acabam admitindo que cometeram, foi filmado, porque a gente sabe que em todo canto agora, Milene, tem câmera. Isso. Então, assim, cometer um crime... Sempre tem alguém gravando. Se não forem pessoas, tem as câmeras das ruas, das empresas, dos locais. Isso. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência da importância dessas leis que são contra os... em relação aos crimes que são cometidos contra os animais mesmos, e aqui em Alagoas a gente sabe dessa possibilidade. E temos políticos, tanto na parte da Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, que estão inseridos nessa questão da causa animal e cabe a eles, né, trabalharem em projetos que sejam a favor desses animais, porque a gente sabe que revertendo para os animais ou revertendo para a gente, né, vai favorecer a vida desses animais, vai salvar vidas, vai ajudar na questão da saúde mesmo. Agora, Milene, você está sempre inserida nos debates, como eu mesma mencionei. Conta para mim, assim, dessas participações do Grupo Patamada, você que está sempre representando, com voz ativa, opinando, dessas lutas, né? A gente sabe que ainda não houve muitas conquistas, na verdade, efetivas, mas a gente sabe que está caminhando, né? A passos lentos, mas está caminhando. Deise, a gente sempre aguarda as novas pessoas que entram na política, com muita esperança. Uhum. Até agora, os debates foram muito incipientes. A gente vê uma tentativa, mas não tem continuidade, não Exato. Tem consistência.
sabe? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos entender, e as coisas acabam e a gente nem percebe que acabou, porque nem percebe que começou. Pois é, você falou sobre um assunto aqui nos bastidores, né, que a gente vai continuar depois, que eu fiquei assim, oxe, acabou, vai começar o quê? O que é que vai acontecer? Então, assim, inclusive precisa de divulgação maior, né, dessas questões, dessas mudanças que venham a trazer melhorias para a causa animal que a gente espera que tragam, né? E Isso. que as pessoas a serem convidadas, chamadas para esses cargos, sejam pessoas realmente competentes, pessoas que realmente coloquem a mão na massa, assim como a gente faz enquanto protetor animal, enquanto presidente de ONG, enquanto aquela pessoa que está dando visibilidade a esses animais que não têm voz. Isso, Deise. Isso é muito importante, porque politicamente a gente entende que existem as costuras, existem as amarrações, mas para poder você ter um trabalho efetivo... E com embasamento, né? E bem isso, amarradinho. Com embasamento, com estudo, Projeto, inclusive, planejamento. você precisa de pessoas que vivenciam Exatamente. esse problema. Assim como em todas as estruturas do governo, existem pessoas que vivenciam a questão de saúde, questão de educação, questão de segurança pública. E a questão animal, ela também precisa de pessoas que estão ali no dia a dia e que têm competência, expertise. Exato. A pessoa tem compromisso com isso. Não é uma aventura, é uma questão técnica e muito séria, que impacta numa sociedade inteira. É isso que a gente quer que os políticos entendam. Não é para mim, não é para Milene, não. É para a sociedade alagoana que precisa de pessoas competentes, por exemplo, à frente de cargos, à frente de gestões que possam realmente trazer projetos e colocar em prática ações efetivas em prol da causa animal aqui no estado de Alagoas. Milene, toda vez que eu quero chamar de Eveline. Não sei porque o nome de Eveline tá na minha cabeça. É uma honra, queria eu. Porque o fonema, né? Milene, Eveline, então. Bem lembrada, ela é maravilhosa. Enfim, importante até mencioná-la, porque ela, digamos, dá uma aula pra gente, né? Sempre. É da causa animal, já me ensinou muita coisa. Pra mim também. Se eu tenho um discurso hoje mais consistente, eu devo isso a ela. Não, verdade. E assim, eu posso dizer que enquanto NEAFA, né, tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da construção da cartilha, né? Que é uma cartilha bem completa, que inclusive eu acho que merece. A gente já lutou muito para a Prefeitura de Maceió inserir em outras gestões com outros prefeitos, mas não conseguiu. E a gente gostaria muito de ter a oportunidade, né, com essa gestão que hoje está mais envolvida com a causa animal, de quem sabe mostrar essa cartilha, quem sabe colocá-la em prática para a sociedade, né, daqueles trabalhos, aqueles projetos nas grotas, para orientar mesmo as pessoas, porque tudo começa pela educação, né, Milene? Isso. Educação ambiental é de suma importância, principalmente com as crianças, com os pequenos, que precisam tanto aprender, já que muitas vezes os adultos, né, não querem aprender ou acham que aquilo é o certo e não querem mudar suas ideias. Deise, eu já li essas cartilhas, né, que são os guias de cuidados isso, guia educativo, guia isso. educativo. E eu digo a você, a falta de educação com relação à guarda responsável desses animais não é somente uma questão de poder aquisitivo. Não. As pessoas independe da classe social por R$3.000 e não sabem que precisam dar uma vacina nesse animal. E acham que eu já paguei R$3.000 é o suficiente. Pronto. Não precisa fazer check-up, não precisa dar banho. Muitas vezes não sai para passear o animal, ele desenvolve um problema de pele devido à depressão, a ficar muito tempo preso e não tá nem aí. O que a pessoa faz? Tá começando a me dar trabalho. Quero entregar para alguém, vou doar para alguém, porque é de raça, todo mundo vai querer. Muitas vezes, o que acontece, Milene? A gente sabe bem. As pessoas compram um animal, depois que o animal adoece, quer vender, não é só, tipo, jogar para terceiros, não. Quer vender pelo mesmo preço que comprou, porque, não vou perder esse dinheiro que eu investi. Exatamente. Então, assim, o animal é tratado como objeto, de fato. A gente sabe porque a gente já passou por situações similares com animais de raça. Então, assim, só são os sem raça definida que sofrem? Não, os de raça também sofrem. Então, assim, independente de ser de raça ou não, o sofrimento, infelizmente, está lá por conta de pessoas irresponsáveis que não pensam quando vão adotar ou vão comprar um animalzinho. Pois é isso, Deise. Olha, os meus animais, eles são de rua. Eles podem não valer nada para muita gente. Do ponto de vista financeiro, não, mas do ponto de vista sentimental, vale muito mais. Então, as pessoas às vezes reclamam porque nós temos alguns critérios para as adoções. A pessoa tem que passar por uma entrevista, então eu tenho que entender. Tem gente que fica chateada, né? Com o grau de exigente. Você acha que se eu estou entrando em contato para adotar, você acha que eu vou fazer o que eu vou jogar fora?
olha, a gente está falando isso porque a gente já passou por situações, não é com você, mas é porque a gente tem que ser assim, criterioso. A gente tem que entender. São pessoas que às vezes têm, eu já tenho 3, 4 animais, sem vacina, sem castração. Eu vou doar um animal da instituição? Não. Para Para quê? Para ser mais um? Mas vai retirar daí da ONG de vocês. Mas não é só isso, meu bem. Aqui, ele tem toda a estrutura que ele precisa, do ponto de vista médico, de alimentação, de espaço, de carinho. Infelizmente, talvez na sua casa não seja desse mesmo jeito. A gente não diz assim de forma escancarada, mas à vontade. Mas, Deise, eu vou lhe dizer, dentro da instituição, o que é que falta para esses animais? É realmente a atenção exclusiva. Isso é impossível de oferecer. É impossível. É impossível, dada a quantidade de animais. Dezenas de animais. Controle da saúde, de alimentação, de um abrigo decente para eles ficarem, a gente consegue oferecer. Mas aquele carinho específico, especial, personalizado, né? Mais complicado. De você entender até o latido do animal, até o caminhar do animal. De alguns dá até, né? Mas de todos fica difícil. Alguns mais antigos a gente já percebe. Mas é difícil você ter esse olhar personalizado para todos. Então, isso falta dentro da instituição. E fora que alguns animais, eles não gostam de viver em colônia. Principalmente a questão dos gatos. Os gatos, né? Gato vive mais isolado. Mais isolado, ele gosta do cantinho dele, gosta do sossego. Sim, então, às vezes, não se entrosa ali. Não socializa muito, né? Não socializa. Diferente dos cães. Tudo bem. E tá tudo bem. A gente também respeitar os espaços dos pets. Isso. A gente tem esse desejo das adoções para que tudo que a gente faz seja suprido, mas na mesma, né? Ou melhor. E na questão da família também, desse acolhimento amoroso também. Exato. Que a gente não consegue desprender essa energia para todos. São muitos mesmo. Então, esse é o nosso objetivo com as adoções. Mas as pessoas não têm essa compreensão. Querem fazer de qualquer jeito. Você quer saber a minha renda familiar para quê? É para a gente compreender se você vai dar um padrão. Exato, mínimo, né? Mínimo. Das necessidades básicas. De vacinas, de alimentação de qualidade, de levar para tomar um banho quando necessário. Enfim, minha gente, vocês têm que entender. A adoção é um ato de extrema responsabilidade. E é importante que vocês entendam que você tem que ter e dar o mínimo para esses animaizinhos. Como eu mesmo falei aqui com a Milene. Você tem que dar o mesmo, equiparado ao mesmo, ao que a ONG faz, ou melhor. Não é achar que você vai retirar da ONG e simplesmente coloca na sua casa e vai resolver o problema, não. Porque muitas vezes tem gente que vai adotar na ONG, o que é que faz? Coloca o animal numa corrente no quintal, coloca um comedouro, um bebedouro, deixa sob sol e chuva e acha que é suficiente e está fazendo acha que está fazendo o melhor. Mas não está, minha gente. Porque, inclusive, deixar o animal sob sol e chuva acorrentado durante a vida inteira configura maus tratos. Maus tratos. E é passível de prisão, que a gente sabe disso. Então, se você, inclusive, com relação às denúncias, se você conhece alguém que comete essa prática de tratar o animal a sol, submetê-lo a sol, chuva, fome, falta de um mínimo de higiene e de atenção, denuncie às autoridades policiais. Você não deve ser conivente com isso. Bom recado que a Milene está dando. Milene, fala um pouquinho sobre as necessidades hoje do Grupo Patamada. Do que é que o Grupo Patamada precisa para manter esses animaizinhos que vocês têm lá? Vamos lá. Deise, olha, a gente tem um custo mensal fixo que a gente precisa de colaboradores para manter a higiene, precisa de veterinário. Para pagar o aluguel do espaço. Aluguel, precisa a veterinária, precisa de uma contadora, porque, embora as pessoas não tenham essa noção, uma ONG ela é vista pelo poder público, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, como uma empresa normal. Embora a gente não venda nada, não tenha lucro algum, mas os encargos de uma instituição do terceiro setor é igual a uma empresa que ganha rios de dinheiro todos os dias. E assim, as pessoas pensam que é fácil. Pensam assim que a Milene está lá como presidente, e a Milene faz tudo. A Milene limpa xixi e cocô, a Milene é jornalista, a Milene é contadora, a Milene é administradora. Mas a Milene também, minha gente, precisa trabalhar para manter a vida dela e pagar os boletos dela. Então, assim, a ONG está lá para ajudar na organização, colaborar com sua expertise, com seu entendimento, para participar das lutas,
né? Para ajudar da maneira que ela pode, mas a gente sabe que tem que existir outros profissionais vinculados para fazer dar certo, né, Milene? Isso. Fora a questão da higiene e organização pelas pessoas, tem também material de limpeza, que é um Sim. consumo muito alto. Tem a questão da alimentação desses animais. Quanto se consome por dia hoje no patamar de ração, cães e gatos? Olhe, deixa eu dizer mês. Mês é em torno de 300 quilos de ração de gatos e 450 quilos E de que a ração gente de sabe que não cães. tá barata. De jeito nenhum. Principalmente a do gato é mais cara ainda e é o tipo de doação que menos chega. Que menos porque as pessoas chega. acham que nas ONGs só existem cachorros, né? Esquecem Pois os é, gatinhos. eu Tornam-se sinto- invisíveis. os gatos, eles são mais deixadinhos de lado, quanto para as doações. Exatamente. A gente sente que eles são meio E é escanteados. importante a gente continuar, você como representante do Grupo Patamada, continuar a desconstruir essa ideia de que gato é um ser independente, que não precisa de carinho. Não. Milene sabe como ninguém que não é bem assim. Olha, é importante, vou até conversar aqui com a sua câmera. Fale. É importante que os animais, tanto cães quanto gatos, eles sejam criados em casa, para Boa. evitar acidentes, maldade, envenenamento, doenças. As pessoas dizem, o gato, ele se vira na rua. Ele precisa dar uma voltinha, Não, né? Vou deixar meu gato solto para dar uma voltinha. Essa história de dar uma voltinha não rola, gente. Não. Escutem a Milene. Castre seu animal, dê as vacinas. Isso é importante para o animal e para a sua família. Um animal vacinado, vermifugado, você não vai adoecer, a sua família não vai adoecer. Nem vai transmitir para ele, porque isso acontece também. As pessoas acham que é só o animal, que é sujo, que é isso, que transmite doença. Não, as pessoas podem transmitir sarna para os animais. E tem gente assim, em relação à toxoplasmose, tem gente que diz assim, a culpa é do gato, mas não é. A culpa não é do gato. Inclusive, nos alimentos mal lavados, se você for fazer uma salada e não lavar bem os alimentos, você pode sim, lá, naquele manuseio, na manipulação, pegar a toxoplasmose. Então, desconstruir essa ideia? Deise, a culpa é da falta de higiene. Exatamente, falou bem. Pronto. O gato pode até ser portador, mas se você... Mas é devido à falta de higiene do ambiente, que o tutor não fez direito. Você limpa a caixa de areia, tem contato com as fezes minimamente, e depois você vai pegar no seu alimento sem lavar a sua mão. Sem passar um álcool. Sem passar álcool, sem higienizar corretamente todo o ambiente. Então, não é só toxoplasmose que você vai pegar, não. Outras bactérias também. Vai verminose, bactérias. Sem dúvida. Um monte de coisa. E também vai transmitir para o animal, viu? Uhum. Porque a falta de higiene também afeta os animais severamente. Então, não é uma coisa assim, o gato, porque os médicos dizem logo, engravidou, se desfaça desse gato. Erradíssimo. Gente, E um absurdo. Eu já tive contato, porque eu sou jornalista e sou assessora de imprensa do Conselho de Medicina do Estado. E dentro de uma das palestras que eu participei, para poder fazer a cobertura do evento, estavam falando sobre toxoplasmose. E aí? E eu tive a ousadia de ir num auditório cheio de médicos. Intervenção, por favor. Gostaria de fazer intervenção. Peguei o microfone e disse que falta orientação aos médicos. Existe muito preconceito com relação aos animais, principalmente no tocante à toxoplasmose. Porque se o médico ele entender como ele deve orientar a sua paciente, ele não vai dizer que joga o animal fora. Ele vai dizer o que é que a paciente precisa fazer. Sim. E existe esse preconceito. Vai ter filho, jogue fora. Não é isso. Isso acontece todos os dias na ONG, as pessoas dizendo, eu vou ter filho. Vou devolver, ou se não vou deixar aí. Vou deixar Receba. Meu animal tem 10 anos, aí eu fiquei grávida e eu não posso mais ficar com ele. Como assim? Eu conheço pessoas que têm 6 gatos, 7 gatos. Sim, eu também conheço. Né? E tem bebê, e tem a sua vida normalmente. E conseguem viver em sintonia, harmoniosamente. Exatamente. Então, são questões que precisam ser desmistificadas para que haja uma convivência harmônica entre animais e pessoas, dentro e fora de casa. Embora fora de casa não seja o ideal, o animal tem que ser criado dentro de casa para evitar todos esses problemas que a gente já citou. E os animais de rua, quem puder, dê um acolhimento, dê uma água, exato. Se tem um animal na comunidade, lá no entorno, dê uma ração, coloque uma água para eles.
tenta observar para ninguém maltratá-la. Então, assim, todo mundo trabalhando harmoniosamente, vamos viver todos bem. Vamos, eu quero dizer algumas novidades do grupo Patamada. Sim, pode falar. No dia 25. Você fala essa novidade e depois diz como é que as pessoas podem ajudar, qual o Pix e a rede social para a gente colocar aqui no nosso programa. Tá certo. No dia 25 de maio, nós estamos com uma parceria com a instituição Apala. Todo mundo conhece a instituição, que está fazendo 30 anos. Inclusive, essa festa que eles estão promovendo é uma festa de 30 anos da instituição. E eles abriram um espaço lá para que o Grupo Patamada recebesse doações. Porque é uma festa com samba, alguns artistas locais e tudo mais. Depois eu passo mais detalhes para que você coloque lá para a gente divulgar. Informações para divulgar. Mas vai ser importante tanto as pessoas participarem do evento da Apala, porque é uma instituição também muito séria, e também pode colaborar com a ONG doando materiais de limpeza. A gente vai estar lá fazendo a arrecadação. Essa é a novidade, né, para os próximos dias. Sim. No dia 4 de junho, nós temos mais uma edição do Bazar, que a gente participa. É um bazar particular, chamado Bazar Chique. Ele acontece todos os meses no Lar São Domingos. Uma vez por mês, né? Isso. E o valor máximo de todas as peças... R$50. Novas ou seminovas. Então, vale muito a pena para quem quer economizar. E, por enquanto... E ajudar o Patamada. Ajudar o Patamada a comprar no nosso stand. São mais de 60 estandes. O nosso é apenas um. Apenas o nosso é revertido para a instituição. Sim. E nós vendemos lanches e roupas e etc. Então, a gente tem os nossos pontos de arrecadação, que é no Marcel Shopping, é no saque do Marcel Shopping, ali pertinho de uma cafeteria, e no Palato Farol. São os 2 pontos de arrecadação que a gente tem, os maiores. Na Serraria tem a CVC da Serraria, que fica no empresarial Humberto Lobo, sim. Então, isso é o que a gente tem de disponível para as pessoas nos ajudarem, mas podem entrar em contato conosco qualquer hora do dia. Rede social. Nas nossas redes sociais. A gente não fica lá às 24 horas. Não, mas assim que vocês puderem, respondem. Mas a gente tem alguns momentos do dia que a gente responde às pessoas e a gente dá orientações. É importante, não estamos realizando resgates. Gente, não tem condições mais. Nós já chegamos ao limite. Não conseguimos mais. Se você precisar de orientação, caminho, nós damos orientação, indicação de clínica. Isso. Até medicações, nós recebemos muitas medicações de doação, a gente pode oferecer as medicações, a gente pode, com algum sacrifício, oferecer algum exame para os animais de rua, entendam isso. As pessoas ficam dizendo, meu animal da minha casa, você não pode não dar um raio-x a ele? Você não pode não dar um Não é bem sangue? assim, né? Aí a gente fica, a gente tem um propósito. E a gente também tem os nossos custos, né? A gente ajuda os animais de rua, entendam? Se você realmente assumiu a responsabilidade de adotar um animalzinho, assuma as responsabilidades financeiras sobre ele também. Isso. Então, por isso que existe a entrevista na hora da adoção. Por isso que essa pergunta ela é feita de forma enfática. Você realmente tem condições financeiras, de espaço, de tempo para cuidar desse animal? Por, no mínimo, 10 anos. É um compromisso muito sério, a longo prazo. E não é por pouco tempo. Passa aí para o pessoal, para a gente encerrar, a rede social e o Pix do Patamada. Certo. Grupo Patamada nas redes sociais. No Instagram, @Grupo Patamada. E no Facebook, Grupo Patamada. E o Pix, para quem quiser doar? Nosso Pix é contato@grupopatamada.com. É uma conta do Nubank e quem quiser pode doar qualquer valor. Quantia. A gente precisa dessas doações e, se possível, de doações recorrentes, porque às vezes as pessoas se emocionam Padrinhos fixos, um né? caso, um resgate e tudo, aí doa um valor e depois nunca mais vai doar. E os outros animais que estão lá? A gente não deve... Que tem necessidades diárias, né, Milene? As pessoas se emocionam com determinada situação, sem lembrar que a instituição, ela continua funcionando e continua precisando cuidar dos animais. Exatamente. E que não são poucos.
Milene, eu gostaria muito de agradecer a sua vinda mais uma vez com a gente aqui. Você que é uma parceiraça, você que é uma mulher muito competente, que tem lutado durante 10 anos. Eu acho que além dos 10 anos, né? Porque quando a gente gosta de animar, a gente gosta desde pequenininha, né? Toda. Então, no caso, você só materializou um sonho, que é o cuidado com o pet, cuidado com os cães e com os gatos. E com outros animais, que eu tenho certeza que você não se restringe a cães e gatos. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E, gente, assistam o nosso conteúdo. O nosso podcast está incrível, tem episódios muito bacanas. E tem outros antigos. Se você estiver interessado em algum assunto, vai lá no nosso, que fica no YouTube. Aperta o sininho para receber as notificações no seu e-mail e ficar por dentro de tudo que acontece em Alagoas. Obrigada. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.